Olá, sejam muito bem-vindos. Sou o professor André Luiz, professor da Strong Business School e ministrei o curso de técnicas de redação para o Enem e hoje vim conversar com vocês um pouquinho sobre o tema do Enem, a redação, a proposta, que é Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Primeiramente, é o que se esperava, né? Que o aluno realizasse uma estrutura de uma dissertação argumentativa com questões que trazem temas de caráter social, né? Problemas aí que precisam de uma intervenção. Nós conversamos lá no curso de redação para o Enem que sempre vai ser um problema que precisa de uma intervenção, vai ser um tema que precisa aí de que alguém realize algo a respeito, né? Ou seja, o candidato deve oferecer uma proposta, a sua proposta para solucionar, ou pelo menos para propor meios de intervir no problema, tá? Sempre aí exercitando a sua cidadania. E também para desconstruir aquela ideia de que os africanos contribuíram pouco para a nossa cultura e para a nossa sociedade, né? Então, eu vou falar um pouquinho das contribuições da literatura, da cultura africana para o Brasil, e realmente esse tema do Enem hoje vem desconstruir essa ideia de uma contribuição tímida dos africanos, tá? Desde 2003, temos uma lei que prevê como obrigatório o ensino de história e de cultura africana brasileira, de cultura e história afro-brasileira e africana nas escolas. Então, essa lei é lá de 2003, que prevê a obrigatoriedade do ensino de história africana, literatura afro-brasileira. E a aplicação dessa lei é falha, porque infelizmente a gente sabe que isso efetivamente não acontece, né? Nem todas as instituições têm aí, apesar dessa previsão de lei, né? Nem toda aula trata, né? Ou nem todas as instituições e professores se sentem preparados para tratar sobre a história e cultura africana, né? E acredito que o fato dessa lei ser falha já é um dos desafios para a valorização da cultura africana, né? A aplicação dessa lei sendo falha já mostra aí um pouquinho como é um desafio a valorização dessa cultura, né? Então, primeiro, como a gente pode valorizar a cultura africana no Brasil? Por meio de pesquisas a respeito do assunto, fazendo uma exposição dos pratos típicos africanos, trazendo poemas, contos e literatura africana, por meio de música, de danças, teatro, filmes, vídeos, desfile de roupas de origem africana e até mesmo apresentações culturais como capoeira, né? Se a gente for pensar na literatura, o que é estabelecido como canônico, como o mais importante, como aquilo que merece o estatuto de ser estudado. Nós sabemos que o que é estabelecido e o que é convencionado por uma classe de pessoas como cânone da literatura, geralmente é aquela literatura não negra e não africana, né? Se a gente pensar em Robinson Crusoe, né? O Robinson Crusoe, se nós pensarmos em outros autores que são vistos como cânone da literatura, a gente não tem aí evidências de literatura afro-brasileira ou africana, né? Um exemplo de uma autora que rompe com essa ideia e que é uma literatura africana, é uma literatura que trata do negro, é a Toni Morrison, né? A gente tem um livro maravilhoso da Toni Morrison chamado The Bluest Eye, O Mais Azul dos Olhos, que merece e deve ser estudado, sim, mas infelizmente não é estabelecido e convencionado como canônico, né? Então, alguns professores, inclusive na faculdade, até tratam de autores como Toni Morrison. Só para vocês terem um resumo do que fala o livro, uma das passagens mais tocantes traz uma menina negra
que não quer comprar uma boneca negra, porque ela não se identifica como negra. Ela quer a boneca loira de olhos azuis, né? Exatamente porque é a boneca que ela vê como bonita. Ela não se enxerga como bonita, né? Então acho que isso tem que ser mais tratado. Bom, falando sobre a influência da herança africana no Brasil, essa influência ocorre através de diversos, variados aspectos da nossa cultura. A influência da herança africana no Brasil acontece por meio da língua, da culinária, da gastronomia, de danças, músicas, religiões e costumes. Por meio da culinária, por exemplo, nós temos o acarajé, o cuscuz, o dendê, a pimenta. Na música e na dança, o maracatu, capoeira, samba. No folclore, os mitos populares. E nas festas, o grande, né, a festa mais tradicional e maior brasileira, que é o Carnaval, e até mesmo o Dia de Iemanjá, né? A cultura afro-brasileira é um dos pilares mais significativos da identidade e da história do Brasil. Além de enriquecimento cultural, a história e a cultura afro-brasileira desempenham um papel crucial, importantíssimo, na construção da riqueza social e na formação de uma sociedade mais inclusiva e mais igualitária, né? E um exemplo também para a gente finalizar essa fala é a transferência de tecnologia da metalurgia e também de materiais cerâmicos que são heranças africanas no Brasil. Então esse tema é mais do que pertinente, né? Primeiro, para valorizar a cultura africana no Brasil e trazer aí para uma dissertação do Enem um tema que traz questões de caráter social, para o candidato oferecer sua proposta de intervenção, propiciar e promover o exercício de cidadania do candidato e também desconstruir algumas ideias, como é que eu falei, que seria pouco significativa a contribuição da literatura e da cultura africana. Já dei várias mostras aqui, várias amostragens de como a cultura e a literatura africana são importantíssimos, tá bom? Então, eu venho aqui para fazer esse comentário em relação à redação do Enem de hoje. Espero que vocês tenham ido bem e contem com a Strong Business School também. Lembrando que com a nota da redação do Enem, vocês podem pleitear bolsas e ingressar na nossa faculdade. Cursos de Direito, Economia, Administração, Contábeis e Publicidade e Propaganda presencial. E os tecnólogos de curta duração de 2 anos de gestão financeira, gestão de pessoas, tá bom? Até a próxima, gente. Boa sorte aí no Enem e bom descanso da prova.